Pessoal, tudo bem? Sou Alexandre Simões e estou aqui para mais um Histórias do Brasileirão, sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O campeonato já vai avançando e nessa sexta rodada a gente tem um confronto muito especial no Castelão, em Fortaleza. Por quê? Porque envolve os dois finalistas da última edição da Taça Brasil, disputada em 1968, mas que já teve a reta final lá no final de 69. Vamos explicar um pouquinho. Em 2010, a CBF, sob o comando do Ricardo Teixeira, promoveu a unificação dos títulos brasileiros. O que ela fez? Considerou que Taça Brasil, que começou lá em 1959, e o Robertão, torneio Roberto Gomes Pedrosa, também conhecido como Taça de Prata, que começou em 67, seriam equiparados ao Campeonato Brasileiro. Então, isso fez começar em 1959. Depois, no ano passado, a CBF reconheceu mais um título, o do Atlético, do Galo, aqui de Minas Gerais, como campeão de um torneio dos campeões de 1937, como título brasileiro. Aí, o que acontece? A gente teve a Taça Brasil, que iniciou em 59, e o sucesso principalmente da edição de 66, quando o Cruzeiro não só foi finalista, como bateu o Santos do Pelé na final, fez com que o torneio Rio-São Paulo, que era o Roberto Gomes Pedrosa, passasse a receber clubes de outros estados a partir de 67. E aí, assim, foi mais um caminho para a criação do Campeonato Brasileiro, da forma como a gente conhece hoje, mas hoje é bem diferente porque é pontos corridos. Mas, de toda forma, em 68 a gente teve a última edição da Taça Brasil. E a decisão era uma competição regionalizada, tá? E a decisão reuniu Fortaleza e Botafogo. Lembrando que o Fortaleza na semifinal passou pelo Náutico, que era também uma potência do futebol brasileiro ali nos anos 60, e o Botafogo na semifinal passou pelo Cruzeiro, aquele grande Cruzeiro de Tostão, Dirceu Lopes, Natal, e na decisão ela foi aberta lá em Fortaleza. Eu tô aqui, gente, olha só, com o almanaque do Fortaleza, tá? Do David Barbosa e do José Renato Satiro Santiago Júnior, um dos grandes autores da história do futebol brasileiro. Daqui a pouquinho ele vai aparecer de novo aqui no outro jogo dessa rodada. E aí a gente teve o jogo de ida dessa decisão no estádio Presidente Vargas, dia 3 de setembro de 1969. Isso mesmo. A Taça Brasil de 68 começou a ser decidida em 3 de setembro de 69. E os dois times empataram por 2-2. Erandi e Joãozinho marcaram para o Fortaleza e Ferretti duas vezes marcou para o Botafogo. O segundo confronto entre eles só foi ser disputado um mês depois, dia 4 de outubro de 1969. E aí esse jogo já foi no Maracanã. E aí o Botafogo confirmou a taça goleando o Fortaleza por 4-0. Tá aqui, Roberto fez um gol, Ferretti fez mais dois e o Afonsinho marcou um. Então, quer dizer, Fortaleza e Botafogo fazem um grande jogo nesse domingo no Castelão, às 4 da tarde, decidiram a última edição da Taça Brasil, torneio precursor do Campeonato Brasileiro e equiparado ao Campeonato Brasileiro, e por isso esse confronto está aqui no Histórias do Brasileirão. Pessoal, agora nós vamos falar aqui no Histórias do Brasileirão relativo à sexta rodada do maior clássico tricolor do Brasil. São Paulo e Fluminense. Eles jogam às 8 horas da noite de segunda-feira no Morumbi, em São Paulo, tá? Um confronto em que os dois times que estão na Copa Libertadores, eles quebraram um longo jejum no ano passado, aliás, um jejum inédito, né? Conquistaram títulos inéditos, né? O Fluminense venceu a Copa Libertadores, que ele tinha perdido em 2008 para a LDU, e o São Paulo a Copa do Brasil, que em 2000 ele tinha perdido uma final incrível para o Cruzeiro no Mineirão. Então, quer dizer, quebraram um jejum no ano passado, entram esse ano com as bases que eles tinham, mas tentando recuperar aquele grande futebol de 2023. E se enfrentam no Morumbi. E quando a gente fala de São Paulo e Fluminense, são vários capítulos na história, tá? Mas aí a gente vai falar aqui, Campeonato Brasileiro de 84, eles integraram um grupo e o Fluminense levou a melhor, até porque o Fluminense foi campeão brasileiro em 84. E quando a gente fala desse confronto nos anos 80, um jogador obrigatório é o meia Assis. Sim, o Assis, o do Casal 20, que formou com o Washington uma das grandes duplas da história do Fluminense. Antes de defender o tricolor carioca, ele defendeu o tricolor paulista. E aí a gente vai contar um pouco da história do Assis. Eu tô aqui, ó, com o almanaque do São Paulo,
né? Vocês lembram que eu falei lá no Fortaleza e Botafogo do José Renato Santiago Júnior, né? Ele também tem um almanaque do São Paulo. E aí, olha só, o Assis, ele jogou no São Paulo nos anos 80, no inicinho dos anos 80. Deixa eu achar a página aqui. Olha só, Assis, ele chamava, né, Benedito de Assis da Silva. Ele morreu em Curitiba, tá? Vítima de insuficiência renal. O Assis, ele estreou em 26 de janeiro de 1980 com a camisa do São Paulo e disputou 89 jogos e marcou 16 gols. E ele foi importante na campanha de 81. O São Paulo foi vice-campeão brasileiro. Perdeu a taça pro Grêmio. Golaço do Baltazar lá no Morumbi. O sonho de ser campeão brasileiro, o Assis foi realizar justamente no Fluminense. Tá? O Assis, antes de ir pro Fluminense, ele jogou no Atlético do Paraná, ele chegou a sair do São Paulo pro Internacional de Porto Alegre. Do Internacional de Porto Alegre ele foi pro Atlético do Paraná. E aí no Atlético do Paraná ele encontrou o Washington, com quem ele já tinha jogado no Internacional, foram juntos pro Atlético do Paraná. E lá começou a história do Casal 20, que foi ter um grande momento no Fluminense. O Assis vai para o Fluminense, tá? E se transforma num dos maiores ídolos da história, defendeu o clube de 1983 a 1987, foram 179 jogos, 55 gols, alguns deles históricos que valeram títulos cariocas sobre o Flamengo no tricampeonato ali de 83, 84 e 85, e o Assis foi peça fundamental no título brasileiro de 1984 conquistado pelo Fluminense, lembrando que na campanha ele passou pelo São Paulo e conquistou o título em cima do Vasco da Gama. Tá? O Assis morreu em 6 de julho de 2014, 20 anos depois de conquistar o título, 30 anos depois, desculpa, né, de conquistar o título brasileiro de 84 com a camisa do Fluminense, depois de ter vivido a frustração de perder um título brasileiro de 1981 pelo São Paulo. Então, Assis, um craque eterno, o Casal 20 dele e do Washington, Assis, une as histórias de São Paulo e Fluminense que se enfrentam nesta segunda-feira no Morumbi. Vocês vão se recordar que a gente já tinha falado de outro craque que une esses dois clubes, né? Ninguém mais, ninguém menos, isso na primeira temporada no ano passado. A gente falou de Tele Santana, né? Que foi treinador dos dois clubes. No Fluminense ele foi jogador, era o fio de esperança, o cara que marcava os gols nos finais dos jogos. Foi treinador do Fluminense, campeão carioca e depois se transformou no maior treinador da história do São Paulo, sendo bicampeão da Libertadores, bicampeão do mundo, campeão brasileiro, campeão paulista, ganhou tudo o que podia e o que não podia o Tele Santana no São Paulo. Então, além do mestre Tele Santana, um dos maiores treinadores da história do futebol mundial, já foi personagem na primeira temporada, nessa segunda temporada do Histórias do Brasileirão, a gente fala de Assis, que une São Paulo e Fluminense pela passagem nos dois clubes nos anos 80. Um abraço, pessoal!